Naquela mesma ocasião, o rei Herodes mandou prender alguns que pertenciam à igreja, com o objetivo de maltratá-los, e mandou a Tiago, irmão de João, e matou a Tiago, irmão de João, por execução ao fio da espada. Obrigada, irmã. Observando que essa atitude agradava aos judeus, prosseguiu, ordenando também a prisão de Pedro, durante a festa dos pães sem fermento. Tendo-o prendido, mandou que fosse jogado ao cárcere e determinou que fosse vigiado por 4 escoltas com 4 soldados cada uma. Herodes tinha a intenção de apresentá-lo em julgamento público logo após a Páscoa. Assim, Pedro estava detido no cárcere, mas a igreja orava fervorosamente a Deus a favor dele. E aconteceu que na noite anterior ao dia em que Herodes pretendia submetê-lo a julgamento, Pedro estava dormindo entre 2 soldados, com algemas presas e 2 correntes, e as sentinelas guardavam o cárcere diante da porta. Subitamente surgiu um anjo do Senhor e a sua luz resplandeceu na prisão. Então o anjo tocou o lado de Pedro e o fez acordar, ordenando: levanta-te depressa. E em seguida as algemas caíram dos punhos de Pedro. E o anjo continuou a orientá-lo: veste a tua roupa e calça a sandália. E Pedro assim o fez. Disse-lhe ainda o anjo: põe a tua capa e segue-me. Ao sair, Pedro o seguiu, mesmo sem saber o que estava acontecendo, por meio do que o anjo era de fato real, pois lhe parecia fruto de uma visão. Todavia, passaram a primeira e a segunda sentinela e chegaram ao portão de ferro que dava acesso à cidade. Este se abriu por si mesmo para eles e passaram. Tendo saído, caminharam ao longo de uma rua e de repente o anjo se afastou dele. Foi quando Pedro caiu em si e disse: agora entendo, sem qualquer sombra de dúvida, que o Senhor enviou o seu anjo e me libertou das mãos de Herodes e tudo o que o povo judeu tramavam contra mim. Depois de assim refletir, colocou-se ao caminho da casa de Maria, mãe de João, também chamado Marcos, onde muitas pessoas estavam reunidas em oração. Eis que Pedro chega e bate à porta do alpendre, e uma serva chamada Rode veio atender. Assim que reconheceu a voz de Pedro, tomado de grande alegria, ela correu de volta sem abrir a porta e exclamou: é Pedro, ele está lá fora à porta. Todavia eles lhe replicaram: estás fora de si. Mas diante de forte insistência da mulher, afirmar que era Pedro, ponderaram-lhe: ora, é possível que tenhas visto o anjo dele. Entretanto, Pedro continuou batendo, e quando enfim abriram a porta e viram, ficaram atônicos. Ele, por sua vez, fazendo sinais com a mão para que se calassem, explicou-lhes como o Senhor o havia libertado do cárcere. E pediu-lhes: anunciai isso a Tiago e os demais irmãos. E saindo, retirou-se para outro lugar. Amém? Vamos fazer uma oração? Senhor, meu Deus e meu Pai, eis aqui a sua palavra. Fale conosco, Senhor, nessa noite, desvendo o teu querer e o teu mistério. Pai amado, nós estamos aqui para ouvir a tua voz, para entregar o nosso coração ao Senhor. Pai, quebranta cada coração que está aqui, cada coração que está assistindo. Pai, tira todo tipo de impedimento no reino espiritual, e que a tua glória venha descer sobre este lugar, que as orações que nós vamos fazer nesse lugar venham chegar ao teu trono, aos teus ouvidos, Senhor. Estende as tuas mãos sobre as vidas que estão aqui, sobre as vidas que estão assistindo pelas redes sociais, Pai. Abençoe as nossas vidas, Pai. Fala conosco nessa noite, é o que nós te pedimos em nome de Jesus, amém? O título que Deus me deu dessa palavra foi o poder da oração de um justo. O poder da oração do justo. Eu quero falar um pouco sobre oração, sobre aquilo que nós devemos fazer para que esse tão sonhado avivamento, para que esse tão sonhado despertamento no meio da igreja venha acontecer. Então o Senhor colocou algumas coisas no meu coração que eu quero passar para vocês. Primeiro, que aqui Pedro estava preso. Ele estava preso e a prisão era fortemente guardada. Mas enquanto Pedro estava preso, a igreja estava reunida em oração.
A igreja não foi atrás de ninguém, de um advogado, de alguém para tirar Pedro. A igreja não usou nenhum recursos humanos. A igreja usou o recurso que ela tinha em mãos, que até hoje nós temos, o contato com o Pai. Nós somos a igreja que o Senhor fundou na terra. Foi Jesus que abriu essa obra, foi Jesus que abriu a igreja, não é? Pedro era o líder, Jesus escolhe Pedro então para ser o líder da igreja. Quando Jesus é levado ao céu, começa a igreja na terra. Mas a igreja, ela tem um dono. Esse dono é o Senhor Jesus Cristo. Ele é o dono, ele é o cabeça da igreja. Então aqui, essas pessoas, quando o líder foi preso, e ele seria julgado no outro dia. E aqui a palavra diz que Tiago já tinha falecido, já tinha sido morto por Herodes. E eles queriam, então, provavelmente eles matariam Pedro. Porém, na noite anterior ao julgamento, um anjo chegou naquele lugar e libertou Pedro. Olha o poder de uma oração. E o que o Senhor começou a falar muito comigo enquanto eu estava preparando essa palavra, desde ontem o Senhor tem falado. Tem muita gente que não entende o poder de uma oração. Muitas vezes nós queremos agir no reino natural, para resolver coisas que só vai ser resolvido no reino espiritual, porque ela não é do natural. Aquele povo eles não saíram atrás de ninguém, de nenhum contato, eles não usaram nenhuma artimanha humana para que Pedro fosse libertado. Apenas uma intervenção divina, eles apenas oraram. Só que tem muita gente que pensa assim, não, mas eu só vou orar, não, mas eu vou orar, mas eu também vou fazer isso aqui ou aquilo ali. Muitas vezes a oração nos leva a tomar alguma atitude, muitas vezes nós vamos tomar alguma atitude guiada pelo Espírito de Deus, mas nós não podemos orar e não crer. Tudo que nós formos orar, nós temos que orar com fé. Porque a palavra diz que aquele que ora sem fé é como a onda, né? É como o mar. A onda vai e volta, este não vai conseguir nada. Porque nossa oração, ela tem que ser movida com um coração que crê no que está falando. Que crê naquele a quem ele está pedindo, a quem ele está recorrendo. Não adianta eu me ajoelhar para orar, e eu vou orar ao Senhor, vou orar a Deus, vou pedir uma ajuda para Ele em determinado assunto. Porém, depois eu acabo de levantar e já começo a tomar as decisões por minha própria conta. Eu não espero Deus decidir. Aqui a igreja fez o que é para a igreja fazer: orar. Nós estamos, e o Senhor tem ministrado muito no nosso coração, um avivamento na igreja. Uma igreja muito avivada, uma igreja muito cheia de curas, uma igreja muito cheia de milagres, uma igreja cheia de alegria, uma igreja cheia de amor, cheia de comunhão entre os irmãos, uma igreja avivada. Mas para essa igreja se tornar nesse nível de avivamento, cada um de nós temos que orar. Porque nós somos a igreja, juntos nós formamos um corpo de Cristo. Então, se um estiver doente, todo o corpo sente. Se um membro do nosso corpo está doente, nós vemos isso muito agora, né? Muitas pessoas acometidas do Covid. Às vezes uma coisa do corpo está doente, a garganta, todo o corpo sofre. Então, quando um membro da igreja não consegue orar, não consegue caminhar, todo o corpo sofre. Mas essa igreja aqui era uma igreja que ela se movia em oração. Foi o que a Isabela cantou naquele primeiro louvor aqui. Pedro, Paulo, João, pessoas que fizeram grandes obras. Mas o que eles tinham de diferente de mim e de você? Nada. Porque eu e você também somos escolhidos para fazer grandes obras. Nós também somos templos do Espírito Santo como eles eram. Nós também temos o Espírito Santo morando dentro de nós. Nós também temos um chamado para fazer o ID de Jesus. Nós conhecemos a Escritura. Nós temos tudo para fazer uma grande obra. Mas nós temos que começar a mover mais em oração a nossa vida. E se você até hoje não teve o hábito e nem o costume de separar um tempo na sua agenda, separar um tempo no seu dia para orar ao Senhor, só você e Ele. Então que neste ano de 2022, você pode fazer um propósito na sua vida. Você fala: Jesus, eu tenho meia hora do meu tempo que eu vou orar. Só vai ser eu e você nessa hora, eu e o Senhor. Separa na sua agenda, porque o Senhor quer fazer coisas extraordinárias nas nossas vidas. Mas é necessário que nós vamos mover o nosso coração em oração ao Senhor, porque é na oração que Ele fala conosco.
Nós vamos orar ao Senhor e vamos ficar ali orando e vamos ficar ali ligado no trono da graça, porque ali, naquele lugar, nós vamos vencer todas as nossas batalhas. É ali que nós vamos libertar os cativos de dentro da nossa casa. Foi assim que a igreja libertou Pedro, foi na oração. É na oração que eu liberto os meus filhos, é na oração que eu liberto o marido que ainda não é crente, é na oração que eu liberto a minha parte financeira se ela estiver presa, é na oração. Não existe outro caminho. Apenas Jesus é o caminho. E para nós chegarmos nele, nós temos que orar de todo o coração. Então o que o Senhor começou a falar comigo foi oração. Vamos lá. No livro de Tiago, capítulo 5, versículo 16, fala assim: portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração do justo é poderosa e eficaz. E aí ele começa dando um exemplo para nós entendermos. Tiago, escrevendo, ele dá um exemplo. Ele fala assim: Elias era um homem semelhante a nós. Ou seja, nós também podemos fazer como ele fez. É isso que ele está falando. Sujeito aos mesmos sentimentos, que orou com insistência para que não chovesse sobre a terra. E por 3 anos e 6 meses não houve chuva. E ele orou novamente, o céu deu chuvas e a terra fez germinar seus frutos. Então Tiago, ele cita isso, ele dá um exemplo para nós entendermos o que ele estava falando. Ele estava falando, Elias era um homem como nós, sujeito às mesmas dores, sujeito às mesmas emoções. Porém, ele orou ao Senhor. E aquela oração que Elias fez, ela tem um mistério. Porque aquela oração, ela foi revelada por Deus. Porque nós temos que entender que nós vamos orar, mas aquilo vai acontecer se Deus estiver naquela oração. Se aquela oração for da vontade do Senhor. Eu não posso fazer uma oração de uma coisa que é contra a palavra. Por isso eu tenho que entender a palavra. Por isso eu tenho que ler a palavra, eu tenho que saber a palavra. Porque eu não posso orar. Vamos supor, eu quero fazer uma oração, eu vou orar para que aquele casamento ali daquela pessoa termine, para que aquele homem que está com aquela pessoa case comigo, que eu preciso do marido. Vamos supor, essa oração Deus não responde, porque ela vai contrário ao ensinamento do Senhor. Então eu tenho que entender o que Deus quer sobre a minha vida, quais são as ordenanças e os mandamentos do Senhor para nós, para mim orar direcionados aos projetos de Deus. Eu não posso orar coisas que são contra a palavra, porque Deus não faz nada contrário à palavra dele. Mas Elias, ele orou para que não chovesse. Por quê? Porque naquela época ali o povo, eles adoravam um deus pagão que chamava Baal. E eles falavam que toda aquela prosperidade que eles tinham, tudo que eles colhiam na terra, eles plantavam, e eles pegavam a colheita dele e eles ofertavam aquela colheita a Baal, eles consagravam. Então eles achavam que a prosperidade dele, que Baal era quem dominava a chuva. Então eles tinham que plantar e orar para aquele Baal para que eles mandassem chuva. Então Deus, ele fala para Elias aqui, foi revelado pelo Espírito, fazer essa oração. O céu cerra, não há chuva durante 3 anos e meio. E aí aquele povo, e depois Elias some, né? Fica ali à margem de Querite, do riacho de Querite. Depois Elias volta. Quando Elias volta, Elias, nós sabemos, faz aquele altar, né? E ali cai fora o Senhor, cai fogo do céu. O Senhor confirma então que ele era o único Senhor. E aí Elias ora a Deus de novo, e ele insiste na oração. Tanto que a palavra diz que ele ora e fala para o servo dele, vê se tem nuvem. Não, não tem nuvem. Ele ora de novo, vê se tem nuvem. Não, não tem nuvem. 7 vezes, aí quando fala, tem uma nuvem do tamanho da mão do homem. Aí ele fala, então vai chover. Então nós entendemos aqui o poder de uma oração do justo. Ele tem um poder que juntava todo aquele povo, não conseguia resolver o problema. Mas Elias chegou. Porque ele estava na direção de Deus, e ele fez uma oração, e o céu abriu, e deu chuva àquela terra, amém? E o Senhor quer que nós venhamos entender isso, o poder de uma oração a Deus. Para que nós começamos a orar, direcionado pelo Espírito de Deus, aquilo que nós precisamos orar. Aquilo que nós precisamos na nossa casa, na nossa família, amém? Vamos lá. Eu quero deixar mais um texto aqui.
sobre oração. João 14, versículo 13 diz assim: e tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. O que vocês pedirem em meu nome, eu farei. Aqui já é Jesus falando. Antes de Jesus ser crucificado, quando ele faz aquela última ceia, ele fala várias coisas, ele dá muito ensinamento. E dentro desses ensinamentos, em João 14, ele fala: tudo que pedires em meu nome, eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Então aqui, Jesus está falando que Ele tem poder de fazer. Ele é o nosso mediador. Ele é o único mediador entre Deus e nós. Não existe outro mediador. Eu não posso orar para outra pessoa que não seja Jesus Cristo. Nós sabemos disso. Então aqui Ele fala assim: tudo que vocês pedirem em meu nome, eu farei. Por que que Ele vai fazer? Para que o Pai seja glorificado. Quando o Senhor responde às nossas orações, ela não entra só como bênção sobre as nossas vidas. O nome de Jesus é glorificado. Então o Senhor quer que nós venhamos sim orar a Ele. Orar a Ele, pedir, clamar por algo que nós precisamos. Vamos supor que a pessoa está precisando de uma cura. E ela ora por aquela cura. E quando ela é curada, quem é glorificado? O nome de Jesus é glorificado na vida dele. Então, nós vamos orar. Nós seremos abençoados. E o reino de Deus será glorificado. Amém? O que a oração traz sobre as nossas vidas? A oração traz paz e confiança e nos livra da ansiedade. A oração, ela nos livra. Eu quero dar um exemplo de Ana. A palavra diz que Ana era uma mulher estéril. Ela não podia ter filho. E em 1 Samuel diz que Ana, ela era angustiada e triste. Ela era uma mulher angustiada, ela era uma mulher triste, mas ela não desistiu de orar. E todos os anos, Ana ia ao templo e ela fazia a mesma oração. Ela queria um filho. Mas um dia, Ana conseguiu entender. E ela, revelada pelo Espírito de Deus, ela fez uma oração que entrou de acordo com o que Deus queria. E é essa oração, direcionada pelo Espírito Santo, que nós fazemos e que nós ganhamos a vitória. Ana então fala: Senhor, se o Senhor me der um filho, um homem, eu te darei por todos os dias da vida dele. E aí, o Senhor concede. Quando Ana levanta daquela oração, e o sacerdote fala para ela: vai em paz e que seja feita a sua petição, que seja concedido o seu pedido. Ela já se tornou uma mulher alegre. Mas ela nem tinha conseguido o milagre ainda. Ela nem tinha ainda tido Samuel. Mas ela já se alegrava. Porque a oração em si, ela traz alegria para nós. Porque a oração é o encontro de nós com Deus. Nós estamos encontrando com o Pai, nós estamos falando com Ele, e Ele está falando conosco. E isso já nos traz o quê? A paz, já nos tira a ansiedade. Vocês viram que ela não saiu dali grávida, ela não saiu dali com o milagre na mão. Mas ela saiu dali livre das aflições e da ansiedade. E depois, em pouco tempo, ela conseguiu um milagre. Assim é alguém que ora. Quando nós entregamos aquilo que é um fardo para nós, né? Quando nós entregamos ao Senhor, Ele troca, né? Que Ele fala que o fardo dele é leve e o jugo é leve e o fardo é suave. Então, Jesus, Ele troca o nosso jugo, Ele tira o nosso jugo colocado pelo inimigo, Ele tira o fardo das nossas mãos e Ele começa a nos dar, então, paz e tranquilidade. Então, a oração, ela nos traz paz e tranquilidade e nos livra da ansiedade. Em Filipenses capítulo 4, versículo 6 diz assim: não andeis ansioso por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica e com ações de graça, apresente seus pedidos a Deus. Aqui a palavra está dizendo para que a gente não ande ansioso, mas em tudo eu apresento o meu pedido a Deus. Assim Ana fez. Ela era ansiosa, mas ela chegou, apresentou o pedido dela a Deus e ela saiu sem aquela ansiedade. E hoje nós estamos vivendo um tempo que as pessoas estão muito ansiosas. Muito. Porque as redes sociais deixam a pessoa ansiosa. Porque ela vê algo hoje, em 1 minuto aquilo já resolveu, é tudo muito rápido. E essa rapidez do mundo que nós vivemos hoje, rápido em tudo é rápido. Ela traz para nós uma ansiedade.
Porque tem coisas nas nossas vidas que não vai ser tão rápido como o mundo hoje, é tão rápido. Tem coisas na nossa vida que tem o tempo de Deus, principalmente as coisas que são espirituais. Então, você vê que Abraão esperou 25 anos a promessa dele ser cumprida. Ana esperou muitos anos, mas um dia isso aconteceu. E no tempo dessa espera, entre o pedido do que nós estamos pedindo e aquele milagre chegar na nossa mão, o que o Senhor quer fazer para nós é tirar a ansiedade do nosso coração. Nos dar confiança de que Ele está no controle e Ele vai fazer. O dia que for para ser realizado aquele milagre, ele vai acontecer. Então é isso que Deus faz, Ele não dá só o milagre, Ele dá a paz, Ele dá a tranquilidade, Ele dá a confiança de nós esperarmos esse tempo, a realização do nosso milagre. Então, a oração traz confiança e paz. Quando nós devemos orar? Quando? Nós devemos orar, a Bíblia diz, a todos os tempos. Não é só quando eu preciso do milagre. Muitas pessoas só oram quando ela precisa de alguma coisa, quando ela está doente, quando ela precisa do emprego, quando ela está com problema no casamento, quando ela está com problema no filho. Aí ela ora ao Senhor. Mas no dia que ela não tem problema nenhum, ela não ora. Isso é errado. Porque olha o que a palavra diz. Vamos lá. Efésios 6:18. Fala assim: orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica, tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Então ele está falando, orem em todas as ocasiões. Se for todas as ocasiões, quando está tudo bem, eu também vou orar. Eu vou orar ao Senhor e agradecer ao Senhor. Senhor, eu oro em gratidão hoje, porque está tudo bem na minha casa. Senhor, eu oro em gratidão, porque está tudo bem no meu emprego. Eu oro em gratidão, porque está tudo bem na minha casa. Mas eu quero te agradecer, porque eu sei que se está tudo bem, é porque o Senhor está no controle de tudo. 1 Tessalonicenses 5:17 fala, orem continuamente. Em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 8, diz assim, quero, pois, que os homens orem em todo o lugar, levantando as mãos santas, sem ira e sem discussões. Ou seja, em todo momento, nós temos que estar orando. Claro que nós vamos trabalhar. Lá no seu serviço, você vai estar fazendo as coisas do dia a dia. Mas no Espírito, nós vamos estar sempre orando, sempre intercedendo, sempre clamando, sempre adorando ao Senhor. Amém? Agora eu quero que vocês abram a Bíblia. Eu ministrei domingo lá no Maristela uma palavra sobre oração, mas num outro contexto. Eu quero que vocês abram a sua Bíblia lá em Êxodo 30. Capítulo 30, versículos 7 e 8. Só vou ler o 7 e 8, depois eu explico o contexto dessa palavra. Arão fará queimar incenso aromático sobre o altar todas as manhãs, assim que vier cuidar das lâmpadas. E também quando acendê-las ao cair da noite, será um incenso perpétuo diante de Yahvé pelas vossas gerações. Essa palavra em Êxodo, aqui Deus manda no tabernáculo de Moisés, Deus manda Moisés construir um altar de incenso. Meio das outras coisas que tinha ali, tinha um altar, né, de bronze que fazia os holocaustos, tinha a Arca da Aliança. Mas nesse lugar do santo, lugar santíssimo, que tinha o pátio exterior do tabernáculo, depois o lugar dos santos e depois os santos do santo, onde ficava a Arca da Aliança. Ele pede para Arão fazer este altar, que é um altar de incenso. Mas o que era este altar? Este altar era uma caixa, né, feita de madeira de acacho, um altar todo recoberto de ouro, e dentro daquele lugar tinha a brasa viva que era trazida lá do altar de bronze, lá de fora, onde era feito os holocaustos. Então Arão trazia aquela brasa, né, aquele fogo aceso, colocava ali. E todas as manhãs e toda a tarde Arão tinha que jogar o incenso. Quando ele colocava aquele incenso no altar, subia uma fumaça. Aquela fumaça chegava, né, era oferecida a Deus, chegava nas narinas de Deus e o Senhor se agradava daquele cheiro. Este altar, esse incenso que é queimado, essa fumaça que chega a Deus, ela hoje é as nossas orações.
Esse altar, ele estava mostrando o que seria no futuro, né? Era algo que usava naquela época, mas que hoje representa para nós a adoração através da oração. Cada fumaça que subia ali era uma oração ao Senhor. Então, hoje nós representamos isso. Hoje nós somos o templo do Espírito Santo. Então, cada oração que sair de nós, ela vai chegar ao Pai e ela agrada a Deus. Mas aqui, como este altar, todas as manhãs, e ele falou perpetuamente, para sempre. Era para sempre, o sacerdote tinha que chegar ali de manhã e à noite e colocar aquele incenso. E aquela fumaça subir em adoração a Deus. Era continuamente, dia após dia, sem parar. Assim é a nossa vida de oração. Nós devemos orar todos os dias sem parar. Eu vou orar segunda, eu vou orar terça, eu vou orar quarta. Ah, mas e domingo? Também vai orar. E sábado também vai orar. Todos os dias nós vamos orar. Porque essa nossa oração, lá em Apocalipse 8, se você quiser abrir lá, Apocalipse 8, versículo 2. Aí já é João, quando ele teve a visão no livro de Apocalipse do céu, olha o que ele fala. E veio outro anjo e pôs-se junto ao altar, tendo um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso, para pôr com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que está diante do trono de Deus. E a fumaça do incenso subiu com as orações do santo, desde a mão do anjo até diante de Deus. Ali está as nossas orações, no trono de Deus. Ali está as nossas orações. Então por que nós temos que orar todo dia? Porque todo dia as nossas orações têm que chegar ao Pai. Todo dia Ele está ali, com os ouvidos abertos para ouvir o nosso clamor, amém? E essa oração, e esse altar de incenso, ele tinha algumas características. Deus falou para fazer ele de madeira de acácia. Mas nós sabemos, se você for estudar, que a madeira de acácia não era a madeira mais nobre que existia. O cedro era uma madeira muito mais nobre. Mas Deus falou que era uma madeira de acácia. E se você for estudar, a madeira de acácia é uma madeira muito dura, cheia de nó e cheia de imperfeições. Mas isso mostra a nossa natureza. A nossa natureza. Muitas vezes nós temos uma natureza dura, cheia. Esses nós significam as nossas coisas que nós não entendemos, as nossas ansiedades, significa as nossas manias, significa os nossos pecados. E aí, só que essa madeira cheia de imperfeição, ela tinha algo a favor dela. Ela era uma madeira que aceitava o artesão colocar uma forma nela. Ela era uma madeira que aceitava o artesão pegar e transformar e modificar ela. Assim somos nós. Nós somos essa madeira muitas vezes dura, muitas vezes difícil, né, de ser trabalhada. Porém, o Senhor, Ele trabalha nas nossas vidas. Se nós abrimos os nossos corações, né, por isso que Deus nos compara também ao barro. Ele é o oleiro e nós somos o barro. Uma coisa moldável, uma coisa que pode ser moldada, né? O barro, você faz do barro, pode fazer um pote maior, um pote menor, ele aceita ser moldado. E essa madeira, embora ela fosse dura e cheia de imperfeições, retorcida, ela aceitava ser moldada. Então isso demonstra a nossa natureza humana. E depois ela era toda revestida de ouro, esse altar. E isso significa nosso revestimento da glória de Deus. Que o Senhor, Ele nos reveste de poder. Nós vamos, a palavra diz que dia após dia nós vamos sendo o que então? Revestido pela glória de Deus. Até que nós vamos resplandecer a glória do Pai. Dia após dia nós somos revestidos. Então, esse altar significa as nossas vidas, cheias de imperfeições, mas o Senhor, Ele começa a trabalhar conosco, começa a nos revestir, Ele troca as nossas vestes, Ele troca a nossa maneira de pensar, Ele troca a nossa maneira de falar, Ele troca até a nossa maneira de se vestir. Ele trabalha na nossa vida. Ele trabalha no profundo do nosso coração. E quando Ele nos reveste de ouro, aí as pessoas olham e nós estamos então glorificando o nome de Deus. Nós estamos refletindo a glória do Pai. Mas agora, esse altar, ele tem um incenso. E como é feito esse incenso também hoje,
Porque tudo na Bíblia, tudo, ele leva ao nosso dia hoje, que nós estamos vivendo ao tempo da graça. A Bíblia é um livro perfeito, ele é um livro maravilhoso. Porque se você lê o Antigo Testamento, ele tem a confirmação no Novo Testamento. Então você pensa que isso aqui está aqui... eu não sei por que está escrito aqui. Se você for estudar, você vai entender. Ele tem um porquê. Porque tudo na vida tem um porquê quando Deus escreve na palavra. Não adianta você ler, por exemplo, você lê um capítulo inteiro, tem 2 ou 3 versículos que você não entende. Aí você pensa, não, acho que isso aqui não tem nada a ver. Ele tem a ver. Pode procurar. Porque Deus, tudo que ele põe aqui tem um porquê. E esse altar aqui, o incenso, Deus dá para Arão a fórmula do incenso. Deus revela a Moisés a fórmula do incenso e eles fazem o incenso de uma determinada substância. Porque essa substância também ia fazer parte desse incenso, ele vai remeter a nós e a forma de nós orarmos. Agora eu quero que vocês olhem lá no Êxodo 30, 34. Vamos ver a versão que está aí. Põe a outra versão sem ser a King James, viu? Põe uma outra versão. Uma que ela vai entrar. Pode pôr, ver qual que tem aí. Eu acho que era aquela outra lá. Que ela fala os produtos que Deus revelou para colocar no incenso. Então, os produtos são 4 coisas que ele usa. Estoraque, ônica, vê se você acha essa versão. Estoraque, ônica, algumas versões falam ali ônica, gálbano e incenso puro. Ele pega 4 tipos de produtos, Deus manda Moisés pegar para fazer um incenso, para esse incenso ser queimado como forma de oração a Deus. O estoraque é uma resina extraída de uma árvore sem incisão, ou seja, sem corte. Porque para tirar muitas resinas naquela época, eram feitas até hoje, né? Cortes na árvore, aí coloca uma garrafa e a árvore fica então manando aquela resina e tira. Mas esse estoraque aqui, ela era retirada da árvore sem corte. A própria árvore, ela produzia espontaneamente essa resina. E o que isso significa para nós hoje? Que a oração nossa tem que ser espontânea. Ela não pode ser uma oração forçada. Nós temos que orar ao Senhor, mas de uma maneira espontânea. Nós temos que orar espontaneamente. Quando Jesus, no ministério de Jesus, ele fala assim para os fariseus, que eles eram, antes dele dar a oração do Pai Nosso, ele fala que nós não deveríamos orar como os fariseus oravam, que eles eram hipócritas, eles oravam uma oração linda, só que aquilo não era da alma deles. Aquilo era uma oração. Eles oravam só para se aparecer, como se fosse uma hipocrisia. Então Jesus começa a falar, quando vocês orarem, entre dentro do teu quarto, ore em secreto. E ele entra com a oração do Pai Nosso. Então aqui, esse primeiro produto que Deus escolheu, chama estoraque. Ele era uma resina que saía espontaneamente, significando que a nossa oração é espontânea. O outro produto, a ônice, ela é um produto tirado do molusco marinho. Ele é tipo uma concha, algo do molusco lá do fundo do mar, tirado e colocado ali, triturado, colocado junto com esse incenso. Significando que a oração, ela tem que vir do mais profundo do nosso ser. Ela não pode ser do raso, porque esse aqui foi tirado das profundezas do mar. O gálbano é um arbusto no deserto. As folhas eram esmagadas e trituradas para ir no incenso. Isso significa o quê? Que nós temos que chegar a Deus em oração com o coração quebrantado e contrito. Nós temos que chegar para orar ao Senhor e o nosso coração, eles têm que estar quebrantado, um coração aberto, não é um coração fechado, não é um coração arrogante, soberbo, não, é um coração quebrantado e contrito. E depois ele usa também o incenso puro e ele coloca sal nessa fórmula. O sal significa pureza e algo que o sal, tudo que você põe sal, ele conserva, não deixa estragar. Então Deus, ele dá a fórmula desse pó que seria usado no incenso, simbolizando como é a nossa vida de oração.
Então que você que vai orar, quando você for orar, você lembra, não, eu vou fazer uma oração espontânea, né? Porque nós sabemos, tem pessoas, tem religiões que fazem orações repetitivas, mas Deus falou, Jesus falou na palavra dele que não era para usar vã repetição. Eu já fui criada numa religião que eu fazia oração repetitiva, 50 vezes a mesma oração. Mas a palavra está dizendo que nós não podemos usar vã repetição, tem que ser espontâneo. Porque hoje eu estou movida pelo Espírito a orar por algo. Amanhã o Espírito Santo vai mandar eu orar outra coisa. Não adianta eu ficar repetindo a mesma coisa, amém? Mas tudo isso, esse incenso, para ele subir a fumaça, teria que ter então o quê? Fogo embaixo dele. Sem o fogo do Espírito Santo não adianta, que as nossas orações não vão chegar ao trono do Pai. As nossas orações, ela tem que ser movida por um coração que queima por Deus. E nós sabemos que quando foi em Atos 2, que o Pentecoste veio, porque Jesus falou assim, fique aqui até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Em Atos 2, no dia de Pentecoste, veio línguas de fogo e entrou nas pessoas, e aquelas pessoas foram avivadas. O avivamento, a nossa oração, ela tem que ser aquecida pelo fogo do Espírito Santo. Só assim ela vai subir ao Pai, só assim o Senhor vai receber. E quando nós chegarmos lá, nós vamos estar lá, as nossas orações todas lá, junto com o coração do Pai. Aonde, como João viu aqui, esse anjo simbolizando as orações dos santos da terra. Então, irmãos, que a sua vida, se você não tem costume de orar, você vai mudar esse ano de 2022. Você vai orar. Eu quero que você faça um propósito com Deus. Você fala, Senhor, porque assim, irmãs, para começar uma vida de oração é difícil. É igual começar uma academia. A pessoa começa uma academia, vai 2, 3 dias, paga o mês inteiro e perde o dinheiro. Vai só na primeira semana. Não tem uma sequência, só que para você continuar na academia, você tem que se esforçar. Você tem que ter força de vontade, você tem que ter determinação, né? Você tem que ter foco. Imagine para orar. O foco tem que ser muito maior, porque o reino espiritual das trevas não quer que o crente ore. Então tudo acontece quando a pessoa resolve orar. Acontece alguma coisa, chega uma visita, né? O vizinho liga um som alto, então você tem que persistir para ter uma vida de oração. É com persistência. Se você entra cedo no serviço, não entra 8 horas no serviço, eu acordo 7 para me aprontar. Então que você faça um compromisso de acordar 6 horas da manhã. Fala, Senhor, eu vou acordar das 6, eu vou orar das 6 às 7. Os primeiros dias você vai dormir, vai começar a orar, vai acordar dormindo quando o despertador acordar. Mas depois você vai crescendo em oração. E sabe o que isso vai acontecer? A sua vida vai ser totalmente transformada. Não existe possibilidade da pessoa continuar a mesma quando ela começa a orar. Ela é transformada. Aquilo que estava no reino espiritual se materializa na vida prática dela. Aquilo que ela não conseguia nunca, ela consegue. Tem pessoa que nunca conseguia estudar. Ela não entendia os estudos. Se ela orar e pedir para Deus, Senhor, me dá sabedoria, me dá discernimento, Senhor, me dá um ânimo para estudar, essa pessoa consegue, porque Deus nos criou. Ele conhece a nossa essência, Ele sabe o que nós precisamos, mas Ele espera nós orarmos a Ele, nós clamarmos, nós queremos o milagre. Milagre é para quem quer. Milagre é para quem quer e quem busca incessantemente oração, milagre. Eu sei o que eu preciso e você sabe o que você precisa. E nós devemos orar como essa igreja que orava sem cessar o tempo todo. E o Senhor fez coisas maravilhosas. Nós temos muito exemplo na Bíblia de oração que poderíamos falar várias coisas. A oração de Josué, né, no Josué capítulo 10, que Josué ora e pede para o sol parar. Nós sabemos que não foi o sol que parou, mas a terra parou de girar. Na oração de um homem, há poder na oração do justo. Ore mais, irmãs, ore mais. Quanto mais você orar, mais você vai ver a sua vida sendo transformada. Quanto mais você orar, mais você vai ser revestida de poder. Quanto mais você orar, mais milagre você vai passar, mais milagre você vai viver. Não existe possibilidade de você continuar a mesma pessoa se você tiver uma vida de oração. Você vai ser transformado.
Você vai ser transformado, mas não é só você. É todos que estão à tua volta serão transformados. Porque quando Pedro estava preso, não era ele que estava orando. A igreja estava orando por Pedro. A igreja estava orando por Pedro. E Pedro foi liberto. Quando Paulo e Silas estavam na prisão, eles também não foram atrás de ninguém, porque eles também não tinham ninguém, advogado não podia fazer nada. Eles oravam e cantavam o Senhor. E o terremoto veio, quebrou as algemas, as portas da prisão se abriram. Há poder na oração do justo. Há poder. Então eu te convido, ore. Faça este ano o ano da sua mudança de vida. Você fala, então eu vou fazer o que a irmã está falando. Se você já orava 10 minutos, ora meia hora. Se você já orava meia hora, ora 1 hora. Porque é uma sequência. Você vai aumentando. Nós vimos isso claramente aqui quando nós começamos a orar em junho. Desde junho do ano passado que nós estamos orando na igreja. E hoje eu vejo as mulheres que estão vindo aqui, se orava 10, 15 minutos, agora ora 1 hora sem parar. Então, você vai crescendo, porque o próprio Espírito vai revelando. E o que Deus quer fazer no nosso meio é um grande avivamento. Mas o que é um avivamento? É o próprio Espírito Santo vivo, queimando dentro de você. O Senhor quer fazer de nós, como Ele fala na palavra, luzeiro. O que significa isso? Pessoas que estão cheias da unção. Cheias, existe fogo queimando dentro dela. Aonde ela vai, ela é luz. Se ela entra numa casa cheia de trevas, ela vai ser luz, as trevas vai ter que bater em retirada. É isso que Deus quer fazer da nossa vida, amém?